Fala aí, galera, bem-vindos ao Toco é Gol, seu canal de notícias. Não se esqueça de se inscrever, hein? Deixe seu like, compartilhe, pessoal, e bora lá para as notícias. Vamos lá. Olha a musiquinha! Olha a musiquinha! Sobe! Pode subir, Coquinho! Pode subir! Que ele caiu! Ele foi demitido finalmente do Flamengo! O treinador que nada fez na seleção brasileira! O treinador que nada fez no Flamengo! O treinador que deu desculpa de gramado, de altitude, de desfalques, mas que nunca falou do fracasso dele à frente do Flamengo, caiu. Tite não é mais treinador do Flamengo. Aquela notícia que todos nós já sabíamos, o Tite já tinha caído, mas eu li uma frase hoje que eu quero até reproduzir, porque ela diz muito. Tá? Ela diz muito também sobre o que é a diretoria do Flamengo. Não adianta, o Tite caiu, mereceu cair, trabalho horroroso, 1 ano de trabalho para um time galáctico não jogar nada, desorganizado, sem criar, sempre bolinha na área, sem alternativa nenhuma, defesa ruim, é bom deixar claro. Que a gente sempre disse, inclusive aqui no programa, bom, com o Tite o Flamengo deve perder menos. Não, perdeu mais. Vou falar aqui, o aproveitamento dele, eu vou trazer números, é pior que o do Renato Gaúcho, muito pior. É pior que o do Dorival Júnior, é pior que o do Paulo Souza. O aproveitamento do Tite é pior. Gol sofrido é o que mais tem média de gols sofridos, que a gente falou, inclusive eu. Ah, com o Tite vai ser mais difícil de perder. Ah, com o Tite vai sofrer menos gols. Nada disso aconteceu. Ou seja, vale uma reflexão se o Tite ainda é um grande treinador, porque eu já vi muita gente falar, o Luxemburgo já foi um grande treinador. Ah, o Filipão já foi um grande treinador. Tão ultrapassados. E o Tite? Porque o Tite teve 7 anos na seleção brasileira. E a seleção brasileira só ganhou uma Copa América e perdeu uma dentro do Brasil. Perdeu 2 Copas do Mundo do jeito que perdeu. No Flamengo, um trabalho péssimo em 1 ano de Flamengo. Em 1 ano. Será que o Tite ainda é aquele super treinador do Corinthians? Pra mim, não. Pra mim, o Tite vai ter que se provar agora se ele é ou não um bom treinador ainda. Agora, tem uma frase que eu li hoje, que é importante a gente falar, né, que é a seguinte: o Tite não caiu porque fazia um trabalho sem desempenho, que é a verdade. Caiu porque no fim de semana tem eleição municipal no Rio de Janeiro. Tem eleição para vereador no Rio de Janeiro no fim de semana. Caiu porque precisaram adiar o lançamento da candidatura do Dunche, que é o candidato do Landim, porque o clube não sai da draga. Para eles, é nada pelo Flamengo, tudo do Flamengo. Então é uma baita reflexão que eu recebi hoje no meu WhatsApp e que é a mais pura verdade. Eles precisam entregar alguma coisa, porque lá no comando do Flamengo interessa muito a eleição para vereador nesse fim de semana e interessa muito lançar a candidatura do Dunche, que eles não conseguem lançar porque eles são um fracasso há 2 anos. É uma diretoria frouxa, é uma diretoria omissa, é uma diretoria que repetiu o mesmo erro do Sampaoli. Mesmo erro, só demitiram o Sampaoli quando caiu na Libertadores. E aí, eu sou o que mais assumo aqui. Da nossa mesa, eu sou o que menos entende de futebol. Sou mesmo, eu sou mais o fanfarrão, sou mais o zoador. Agora, eu critiquei o Tite antes dele cair na Libertadores. E eu fui um dos poucos. Porque, claro, é difícil você criticar antes de cair, porque se for campeão, vão falar: opa, cala a boca agora. Eu não. Eu já falava que o futebol do Tite, do Flamengo do Tite, era péssimo na primeira fase. Quando passou do jeito que passou pelo Bolívar, eu já dizia que tinha que pensar num plano B. Porque o trabalho era muito ruim, gente. Quase não passou pelo Palestinos na primeira fase. Foi massacrado pelo Bolívar nas oitavas. E foi eliminado pelo fraco Peñarol.
demorou para cair de novo, porque no Flamengo só se demite quando é eliminado de alguma competição. E para mim, você tem que prever o que pode acontecer. Antes de cair, não dá mais, gente. Olha o futebol que mostrou na primeira fase. Olha o futebol que mostrou contra o Bolívar. Tem que mudar. E a diretoria do Flamengo não tem coragem. A diretoria do Flamengo é omissa. E agora, eliminado da Libertadores, num brasileiro que é dificílimo o Flamengo chegar, é impossível? Não. Mas é dificílimo. E agora sim demitem o treinador. E outra, hoje também vamos falar muito desses jogadores. Porque muda treinador e esse time segue apático, segue sem vergonha na cara, segue sem sangue. Esse time não tem a cara do Flamengo. Não tem a cara do Flamengo. É um time acomodado. É um time que prefere ter seguidor em rede social. É um time cheio de blogueirinho, cantor, o que for. Mas que não tem o sangue nos olhos que tem o Botafogo, que não tem o sangue nos olhos que tem o Palmeiras, que não tem o sangue nos olhos que tem o Atlético Mineiro, que o Scarpa e o Hulk quase saem na porrada quando perdem porque querem ganhar. No Flamengo, não. Perdeu, é abracinho no adversário, é trocando camisa. Não honram a camisa do Flamengo, que é chamada de manto. Então, esses jogadores, todos têm que ser questionados, tirando o Gerson. Gerson hoje carrega o Flamengo nas costas. O resto, todos têm que ser questionados porque não entregam. E claro, o Pedro, que se machucou, mas era o cara que fazia gol adoidado nesse time do Flamengo. Uma boa tarde, velho Vamp. Que saudade, porque quando eu estava distante, você estava aqui. Aí agora que eu estava presente, você não estava, e eu estava com meu coração, eu falava, cadê meu amigo Marcos André? Eu estava tranquilinho com o Flamengo. Eu quero a presença do meu amigo Marcos André. Boa tarde. Boa tarde. Vou até te dar um abraço, velho Vamp. Que saudade. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde. Bruno Prado, Mauro César Pereira também. Vai entrar com a gente, Mauro César Pereira. É aí que eu falo, o nosso time é foda. Mauro César Pereira tá de férias e falou, não, hoje o Tite caiu, né? Eu tenho muitas informações de Flamengo. Ele abriu mão de um dia de férias para participar com a gente hoje nesse bate-pronto, porque, claro, o assunto Tite vai ser muito falado. É o grande factual do dia. O Tite caiu, o Tite foi demitido. O Tite pode estar começando a se tornar um treinador ultrapassado. E outra, 7 anos em seleção, pode ter tirado do Tite aquele talento que ele tinha no dia a dia de um clube? Boa tarde, Tico, Bruno, Flávio, Mauro, boa tarde a todos. Eu vejo dessa forma, né? O Tite ficou 7 anos na seleção, né? Isso foi uma oportunidade para ir para a Europa, né? Não surgiu essa oportunidade, segundo a gente sabe aí, né? Um grande clube europeu, um time médio da Europa. E aí ele recebe a proposta do Flamengo, quando ele sai da seleção. O time mais estruturado hoje, financeiramente, da América do Sul. Aceita essa proposta, né, de vir. Cara aí que tinha uma bagagem. Surgiu a proposta do Corinthians, volta. A gente falou que não ia trabalhar mais no ano, aí volta antes pro Flamengo. Completaria agora em outubro 1 ano, né, Bruno? Agora em outubro, né? Sim, ele chegou ao Flamengo 1 ano. Há 1 ano, né? Quer dizer, não surgiu grande proposta para ele. A gente viu aí outros treinadores, por exemplo, assim, o Galhardo, muito mais novo, badalado, campeão de Libertadores. Foi campeão, Galhardo não, né? Fazendo um bom trabalho. Foi campeão. Foi campeão. Campeão, proposta, eu lembro que surgiu proposta para ele ir para o Olympique, ele não quis. O papai foi no mundo árabe, votou, não deu certo, está de novo no River, né? Então, assim, os treinadores brasileiros, principalmente os treinadores brasileiros, no mercado europeu, são difíceis. Qual treinador brasileiro trabalha no mercado europeu? Agora você vê treinadores argentinos espalhados pelo mundo afora, na própria América do Sul aqui mesmo, além de clubes e seleções, né? Os treinadores argentinos, os brasileiros ficaram aqui. Se ganham muito bem também no Brasil, há de convir que se dá para resolver sua vida financeira aqui no país. Se você pegar aí, não desmerecendo, você vai pegar aí Tite, Filipão, Mano Menezes. O Filipão ainda tem uma carreira internacional, foi para Chelsea, dirigiu. Mas os treinadores brasileiros de ponta, eles ganham muito bem aqui no país. Salário é a casa de $500 mil para cima, né? E giram aqui, dentro do país, não digo nem na América do Sul, dentro do Brasil.
dá para fazer seu pé de meia. Treinadores da Série B, salário de 200, 300 mil reais. E aí os treinadores argentinos, eles vão para times menores, escolas menores, e tá ali. E vários ex-atletas argentinos também, eles param de jogar, tomam curso, vai ser treinador. Grandes atletas brasileiros não têm esse interesse de ser treinador. Olha quantos treinadores argentinos tem aí. Você vai ver um duelo aí, ó. Diego Milito, né? Com Zubel Dias já se enfrentaram. Tudo aí jogadores. Em relação ao Tite, a torcida do Flamengo nunca foi muito feliz com o Tite, né? A torcida do Flamengo não esquece o Jorge Jesus. Não, mas não dava pra ser feliz com o Tite, Vando. Não, tô falando assim. Trabalho é ruim. Ó, não só o Tite eu acho que foi 70% de aproveitamento. Foi menos. A maioria dos treinadores que o Flamengo mandou embora, tudo foi com aproveitamento acima dos 60%. Sim. Nenhum com 50%. Tudo acima dos 60%, eu tava vendo lá, acho que é 8 treinadores. Ó, o do Tite é pior que o do Renato Gaúcho, do Dorival Júnior ou do Paulo Souza. Mas tudo acima de 70%, né? Não, o do Tite é 65,7%. E ele conseguiu chegar nessa vitória aí, mequetrefe, que teve ontem, na banheira das almas ali. Aí, vale deixar claro isso. Aí eu tava vendo um jogo ontem à noite, tava assistindo, aí eu tava assistindo com o Paulo Zidora, né? Começou a carreira junto comigo, eu até te liguei de vídeo. O Flamengo fez o gol. Paulo Zidora, eu falei, tem umas coisas assim desnecessárias. Não é que você, Bruno, ou Flávio, não precisa trabalhar. Eu tenho minha vida resolvida, financeiramente. As coisas não estão dando certo pra mim no Flamengo. Eu mesmo pedi a demissão, digo, ó, tranquilo, não vou para. Não é ser medroso e pro Maracanã ser vaiado. Mas aí ele não ganha multa. Certo. Mas aí ele não ganha multa. Não, quando eu falo pedir demissão, você vai fazer um acordo lá com a diretoria. Por exemplo, qual é a vida do Tite? Bem resolvido, foi treinador, aí campeão. Chegar hoje em qualquer restaurante do Maracanã, não hoje, uma semana atrás, em qualquer restaurante no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, e a torcida do Flamengo, porra. Se com o dinheiro que eu acho que ele tem, depois de ter treinado a seleção, eu já estaria aposentado, já. Não estaria nem trabalhando. Eu não tô falando que não tem que trabalhar, entendeu, Flamengo? Eu já estaria aposentado, se fosse aqui, ó, pegar a nega véia e falar assim, ele já ganhou. Vamos na churrascaria. Aí chega lá o garçom, e aí, velho, não ganha não? Descer na portaria de um prédio, que nem eu conto aquela história com um fundo de brincadeira, que o João Santana era treinador do Flamengo, escalava 3 volantes. Aí ele foi na churrascaria pra comer, o cara botou 2 garfos e uma colher. Aí ele falou pro garçom, e aí? Vou comer assim, cadê a faca? Ah, tá reclamando? Eu não reclamo que você bota 3 volantes. Quer reclamar agora que tá botando uma faca? Então é o seguinte, tem momentos assim que não encaixou mesmo. Não encaixou, Tico. Não encaixou e é o que eu falo. Eu acho que o Tite precisa rever o trabalho dele. Agora esse negócio de ultrapassado, esse negócio, eu discordo disso aí. Tá, mas então por que falam isso do Luxemburgo, falam isso do Filipão? Não, quando eu falo, eu discordo também assim. Você não concorda? A idade pra todo mundo, pô. A idade pra todo mundo. E a comissão... Aí o parceiro meu falou, eu acho que o Tite trabalha mais hoje pra que o filho dele seja treinador do que ele. Pode ser. O Mauro já tá com a gente? Quando o Mauro estiver com a gente vai chamar o Mauro César Pereira direto lá, né, do Rio de Janeiro. Eu acho que ele tá no Rio de Janeiro, o Mauro tá de férias e abriu mão hoje de um dia de férias para participar aqui do programa. Agora, Flávio Prado, eu tava falando sobre essa situação. O Tite, ele tem um aproveitamento pior do que o do Renato Gaúcho. O do Renato Gaúcho de aproveitamento é o melhor deles, hein? É 72% de aproveitamento. Dorival Júnior, 67% de aproveitamento. Paulo Souza, 66,7% de aproveitamento. E aí o Tite com 65,7% de aproveitamento. Termos de futebol, é um dos piores que o Flamengo jogou aí nos últimos anos. O Flamengo do Tite sem criatividade nenhuma, sem pegada nenhuma, é mal na defesa e mal no ataque. E aí, o Domenech é praticamente um empate técnico, como é o Tite, um empate técnico praticamente com o Paulo Souza. O Domenech tem ali 64%. Aí abaixo, o Sampaoli, Rogério Ceni e Vitor Pereira. Agora, o Tite, ele tem 70 jogos pelo Flamengo, 42 vitórias, 16 derrotas e 12 empates. E aí, uma coisa que é bom a gente deixar claro. 16 derrotas é muito, hein? Muita derrota, porque é muito se falar o Tite é difícil de perder, o Tite é difícil de sofrer gol. Não! O Flamengo do Tite sofreu 39 gols. 39 gols sofreu o Flamengo do Tite. Eu tenho até um dado que eu não estou achando aqui. O Tite tem a menor média de gols da era Rodolfo Landim.
a menor média de gols marcados é dele. É com o Renato Gaúcho, 2,35 por jogo. Com o Tite, 1,59 por jogo. Todos os números do Tite são péssimos nessa passagem pelo Flamengo. Bruno e Flávio. Não, assim, eu acho que o Tite, como eu falei ontem, acho que avaliar o trabalho do Tite pelo Flamengo ou de qualquer técnico hoje é difícil, que o Flamengo é um negócio meio à parte. Apesar de ter mais dinheiro, é o time mais difícil de se trabalhar hoje no futebol brasileiro. Tanto que passaram 8 técnicos desde o Jorge Jesus e ninguém serve, né? Ninguém consegue trabalhar no Flamengo. Então, acho que sobre o trabalho do Tite, eu prefiro esperar ele pegar outro time em condições mais normais para avaliar se ele, como ele tá, como ele não tá. Sobre o trabalho da seleção, eu já falei várias vezes, eu discordo. É só ver o antes dele e o depois dele, para ver que na seleção ele foi bem. Acho que o depois dele é trágico e o antes dele era trágico também. O período dele foi um período de estabilidade da seleção brasileira. E no Flamengo o trabalho dele foi abaixo do esperado, sim, mas de todos são. Eu acho que o Tite, claro, qualquer profissional deve refletir sobre o seu trabalho, mas eu acho que está mais do que na hora do Flamengo refletir sobre ele, sobre o Flamengo. Esse time do Flamengo... Vai refletir sobre o quê? O que você acha que tem que mudar no Flamengo? É diretoria? É mentalidade? O que tem que mudar? Eu acho que diretoria. E tem uma coisa que não tem como mudar, que é a torcida. Eu acho que hoje a torcida atrapalha muito o Flamengo. A torcida e também tudo em volta ali, os influenciadores, tudo, assim, isso atrapalha demais o Flamengo. Eu acho que há... E aí eu não estou falando do trabalho do Tite, não. Estou falando do geral. Não estou falando do Tite. Como eu falei, acho que o trabalho dele foi abaixo. Mas eu acho que há uma percepção muito deslocada da realidade sobre o que é o Flamengo hoje. Quando eu falo aqui, eu falo brincando, mas meio sério. Realmente tem uma parte da torcida e do que envolve o Flamengo, talvez até da diretoria, que acha mesmo que o Flamengo é o Bayern de Munique brasileiro. E não é. E não vai ser. E está muito longe de ser. É um time de estrutura, que tem dinheiro, isso sem dúvida. Se reestruturou fora de campo, isso é um mérito gigantesco. Mas, assim, esperam algo que não vai acontecer. Tratam uma exceção de alguns meses como uma regra, como uma realidade. Não vai rolar. Aquilo lá, assim, sem tirar o mérito de ninguém, foi uma coisa que deu tudo certo, assim, por uma série de fatores, por mérito do pessoal, por ter sido eliminado da Copa do Brasil cedo, por não ter perdido no pênalti pro Emelec, por estar todo mundo em forma, tá todo mundo no auge. E ali criou-se um padrão pro Flamengo. Não, o Flamengo tem que ser isso, e não vai ser. Aquilo é uma exceção. Eu tenho quase que certeza que o substituto do Tite, seja lá quem for, daqui a 6 meses vai estar sofrendo as mesmas contestações que o Tite. E que eram as mesmas do Sampaoli, que eram as mesmas do Vitor Pereira, que eram as mesmas do Renato, do Paulo Souza, de todo mundo. Ô Bruno, mas o certo, eu sou um, que eu cobro como você está falando. O certo não é a gente cobrar de um treinador que comanda um time que tem uma folha salarial de 50 milhões de reais. Eu não vou nem falar de valor só. Eu vou te falar o time titular do Flamengo. Sim. Varela, seleção uruguaia. O Rossi eu acho fraco. Já falei aqui várias vezes, não acho um bom goleiro. Mas tá bom, vai. O Rossi, Varela, seleção uruguaia. Fabrício Bruno, seleção brasileira constantemente. Volta e meia ele tá convocado. Léo Pereira, nível de seleção, mas não é um jogador que foi convocado. Davi Luiz, seleção brasileira, Premier League, tudo. Ayrton Lucas, seleção brasileira, muitas vezes convocado. Vinha, seleção uruguaia. Olha tudo que eu tô falando, não passou nenhum, só o Léo Pereira, que passou sem ser selecionável. E poderia ser. E poderia ser. Pulgar, seleção chilena. Gerson, seleção brasileira. De La Cruz, seleção uruguaia. Arrascaeta, seleção uruguaia. Bruno Henrique já foi nível seleção brasileira, mas eu achei que errou na renovação, sim, porque já tá mais velho. Gabigol passou pela seleção brasileira. Pedro, seleção brasileira. Cebolinha, seleção brasileira. Luiz Araújo. Michael, olha o nível do time do Flamengo. Eu acho, e eu sou um que exige que você falar, tem muita essa cobrança. Sim, eu me insiro nisso, porque aqui a gente tem posturas diferentes. Agora, não é para um treinador super bem pago, que é considerado um dos melhores do Brasil, fazer um time desse jogar bem, porque a gente fala, se cobra muito que jogue bem. Mas porra, olha o time que ele tem na mão. Que eu acho que um time é muito bom, mas ele não é muito melhor que o do Palmeiras, por exemplo. Ele não é muito melhor que o do Botafogo. No 11 contra 11, ele não é muito melhor que o do São Paulo, inclusive, que é um time... Mas era pra ser, você não concorda? Sim, por exemplo, o Varela.
Sim, o Varela é melhor que qual lateral desses times aí? Assim, acho que ele pode ser... o Varela é melhor que o Marcos Rocha, melhor que o Mike, ele é melhor que o Rafinha. Eu acho que ele não é melhor nem que o Igor Vinícius. Então vamos pegar meio pra frente, que é o que envolve futebol bonito. De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Pedro, Michael, Cebolinha, Luiz Araújo, Gabigol. Eu acho que aí é de sobra com relação ao São Paulo, não? Que o time titular, não. Que o elenco, sim. O Lucas, Caleri, Luciano e, sei lá, o Ferreirinha não é muito pior que isso. Eu acho que o elenco, sim. O elenco, sim. Mas acho que, assim, o Flamengo... Eu entendo a cobrança por um futebol melhor, mas, assim, eu acho que a cobrança, ela passa do limite, e aí eu acho que 2019 atrapalha. Porque... todo mundo joga muito pressionado no Flamengo, muito pressionado. O Tite, ele não era só o Tite, é que senão fica parecendo que é só uma coisa do Tite. E assim, a minha opinião em relação ao Tite é diferente da sua, isso já ficou bem claro. Mas eu não quero falar só do Tite, que senão vai parecer que é uma defesa ao Tite. Não é. É o Flamengo, ninguém consegue trabalhar lá. O Flamengo, se ele não ganhar a Copa do Brasil desse ano, vai ser o terceiro ano em quatro, que o Flamengo não ganha nenhuma das 3 principais competições. Em 2021, o Flamengo não ganhou nenhuma das 3 principais competições. O Atlético Mineiro ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, e o Palmeiras ganhou a Libertadores. Em 22, sim, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores com o Dorival, e o Brasileiro ganhou o Palmeiras. Em 23, São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Fluminense ganhou a Libertadores e o Palmeiras ganhou o Brasileiro. Em 24, não vai ganhar a Libertadores, também não vai ganhar o Brasileiro, talvez ganhe a Copa do Brasil. Mas se não ganhar a Copa do Brasil, um time que realmente é muito bom, que você citou aqui, eu concordo, são jogadores bons, com estrutura, com dinheiro, ele vai ter o terceiro ano em 4 que ele não ganha nenhum dos 3 principais títulos. Então tem alguma coisa aí. Eu acho que é uma pressão meio fora do normal. Diferente da Europa, né? O poder aquisitivo que o Flamengo tem na América do Sul, os outros não têm. Na Europa você vai ter time que tem dinheiro. Por exemplo, o Manchester United tem dinheiro pra caramba, mas não consegue. Sim. Né? O Arsenal tem dinheiro. Tem clubes na Europa que tem dinheiro, mas não consegue os títulos. Eu acho que aqui, através do dinheiro, poderia estar... Sim. Eu acho que a pressão ela é normal que ela aconteça, mas ela é muito anormal. Se você compara com o Palmeiras, por exemplo, não dá para comparar o nível de pressão que tem um para o outro. Se o Flamengo tem o agosto que teve o Palmeiras, eles derrubariam até a Gávea, pô. E não aconteceu nada no Palmeiras. O Palmeiras está aí podendo ser tricampeão brasileiro. Mas, vamos lá. Mas eu acho que o Palmeiras não tem essa cobrança porque o Abel tem títulos de sobra. Eu não acho, por exemplo, que se o Jorge Jesus tivesse continuado no Flamengo, ia ter uma cobrança como tem com outros. Porque o Abel, é óbvio, ele chega no Palmeiras, ele é bicampeão de Libertadores. Sim. Ele chega no Palmeiras sendo bicampeão de Libertadores. Pronto. Agora a torcida... É lógico que o torcedor vai pensar 2 vezes antes de xingar o Abel. E aí, sendo sincero, eu sei que a torcida do Flamengo é exigente, mas eu duvido que se o Jorge Jesus é eliminado de uma competição depois daquele 2019, se ele ia ser xingado como os outros são. Eu acho que o Abel... Mas calma aí. Um ano ele teria de Mas calma aí. Você não acha que o Abel Ferreira ia ser xingado na eliminação do CRB, por exemplo, se ele não tivesse 2 Libertadores? O problema é ser Só um minuto, a gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Assim, ali ele tinha uma, mas aí foi antes da segunda. Assim. O problema aí não é o ser xingado. O problema é o que a direção do clube leva em consideração o que se fala e o que não se fala. A Leila Pereira, ela não está nem aí para torcida, principalmente uniformizada, para influenciador, para o Raico Parta. Ela manda no time e acabou. O Flamengo não tem uma Leila Pereira. Então, acho que a grande contratação do Flamengo seria a Leila Pereira e tirar esses incompetentes que estão lá. Pode vir quem vier. Você quer apostar que daqui a 6 meses o futuro técnico do Flamengo, que a gente nem sabe quem é, já vai estar na mesma situação? Vai ser considerado incompetente, vai ser considerado que não sabe fazer as coisas e tal. 6 meses. Porque a incompetência está na parte de cima, está nos caras que não sabem comandar, que não sabem blindar, que tem medo, que fica ouvindo o que a imprensa fala, o que o influenciador fala e leva em consideração, morrem de medo, porque eles são políticos, conforme você falou. O que a torcida... A Leila não é candidata a nada, então não precisa se preocupar com o que pensa ou o que não pensa. Se vão lá encher o saco, ela chama a polícia e bota os caras para fora. Então, o que falta é alguém que comande. Quando você não tem comando, velho, você entrega as primeiras cabeças que estiverem lá. E você mesmo falou, tinha que entregar o título porque tem eleição. Então há coisas acima do Flamengo. Tem 2 eleições, né? Tem a de vereador no Rio de Janeiro e tem a da chapa do Landim. Então você é obrigado a ouvir os cachorros latindo, né? Esse lado político pesa muito. No caso do Palmeiras, os caras que tentaram fazer alguma coisa, ela chamou a polícia. Botaram os caras pra fora. Trataram os caras como invasores, que é o que eles eram mesmo.
Essa é a diferença. Pode trazer quem quiser, quem não quiser, não muda nada. Agora, isso a parte, o trabalho do Tite foi abaixo do esperado, sim. Eu achei que ele voltaria melhor, ele não voltou tão bem. E há uma outra coisa também, né? Essa coisa do galáctico aí. O Flamengo acha que é maior do que é em termos de jogadores. Eu acho que... Gente, mas isso eu vou discordar muito de você e do Bruno, gente. É porque, vamos lá, eu não consigo ver nenhum Palmeiras com esse nível, agora eu consigo por causa do Estevão. O Estevão, pra mim, ele carrega um time nas costas se ele precisar. O Palmeiras, eu concordo, tá no mesmo nível. Mas os outros eu não consigo ver. Eu colocaria, tá? De nome, Palmeiras e Atlético Mineiro. Pra mim, esses dois estariam... Sabe o que é? Eu acho que o elenco do Botafogo hoje... Ah, é, o Botafogo. melhor. Desculpa, o Botafogo. Fala, Tem o Botafogo. Não, desculpa, coisa. eu esqueci do Botafogo. Quando você fala nome, se você fala nome, eu também concordo. Mas aí Porra! você fala, não, pera, mas aí tem um problema. Você fala Arrascaeta. É o Arrascaeta 2024, não é 2019. Você fala Bruno Henrique. É o Bruno Henrique de 24, não de 19. É o Gabigol de 2024. Lá se vão 5 anos. E esses caras só caíram. Tem mais jogador que está toda hora machucado. Tem mais. O time do Flamengo não consegue jogar, não consegue fluir. É um time envelhecido. Por que é um time envelhecido? Porque não souberam fazer a renovação. Vê o primeiro título do Palmeiras da Libertadores, vê quantos ficaram. Foi feita uma renovação. O cara que fez o gol do título saiu, que foi o Daverson. O Palmeiras fez essa renovação. O Flamengo não teve coragem nem competência para fazer. De novo, você vai cair na administração. Agora, quando você... Pô, Arrascaeta, se você olhar o Arrascaeta, você pensa no Arrascaeta no auge, você fala, nossa, tem poucos aqui. O Arrascaeta de hoje, se arrastando em campo, tá cheio melhor que ele. Ele não consegue jogar, coitado. O Bruno Henrique joga um para... O Gabigol é um fantasma há 2 anos. Então... Né? Nós estamos comparando coisas, estamos falando de nomes, não de realidade. Esse é um ponto a ser colocado. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais.